gente confiar nesse Deus invisível. É justamente a gente confiar nesse trabalhar de Deus, onde muitas das vezes a gente tem uma resposta, muitas vezes a gente tem um caminho, mas a gente não sabe como que vai ser. Às vezes Deus já falou para você que Ele vai fazer, mas às vezes você não sabe como. E aí a gente fica ansioso, a gente fica triste, a gente fica agoniado, porque Deus falou que ia fazer, mas eu não estou vendo. Mas por convicção, por conhecer esse Deus, eu falo para você que Deus está trabalhando. Amém. Esse é o agir invisível de Deus. Amém. E é isso que eu quero que entre hoje no seu coração. É isso que eu quero que hoje você saia daqui pensando sobre isso. Porque nós somos imediatistas, nós somos materialistas, nós olhamos e tudo que a gente olha, tudo que o nosso olhar alcança, tudo que acontece à nossa volta, acaba influenciando o nosso ânimo, as nossas emoções, mas não tem que ser assim. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. A gente vai falar aqui um pouquinho que Deus não é previsível. Às vezes Deus fez algo na vida do seu irmão e você às vezes está passando pela mesma situação, mas não quer dizer que Deus vai fazer igualzinho fez na vida dele. E é isso que a gente não entende. É isso que às vezes frustra a gente. É isso que às vezes traz as crises de ansiedade, traz o medo, traz a sensação de que Deus não está fazendo, mas Ele está fazendo. Amém. A gente às vezes quer colocar Deus numa caixinha, a gente quer padronizar o Senhor. Não, mas Deus fez na vida do irmão. E não demorou, pastor. Um mês Deus falou e foi lá e fez. Por que na minha vida está demorando? Por que na minha vida está diferente? Irmãos, é um erro a gente querer colocar um padrão no Senhor. É um erro a gente querer limitar o trabalhar de Deus. Como Ele vai fazer? Verdade. Como eu disse, todo mundo aqui deve ter uma palavra de Deus. Todo mundo aqui deve estar esperando algo de Deus. Amém. Mas é do jeito dele, irmãos. Amém. É no tempo dele. Abra suas Bíblias. Glória a Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo 11. O Espírito Santo maravilhoso. Oh, glória a Jesus. Deus é Eclesiastes capítulo 11. Oh, Vou ler aleluia. alguns versículos. Amém? Diz assim: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta-o, que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Amém? Então essa é a palavra do Senhor, irmãos, para a gente meditar nessa noite, né? Que ele começa aqui falando sobre lançar o pão, sobre repartir, né? E essa palavra ela é sobre nós semearmos, como a pastora estava falando. É sobre a gente não ficar parado, é sobre a gente não ficar esperando cair do céu, é sobre a gente não ficar esperando algo visível acontecer para que a gente haja. Ele fala: olha, lança o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. E isso, irmãos, não é sobre fazer algo já esperando o retorno, mas é porque ele está falando: se você fizer, uma hora vai retornar. Se você abençoar, se você repartir, se você não parar de trabalhar, quando você precisar, Deus vai se lembrar dessa semente. Deus vai se lembrar dessa ação. Não que Deus tenha uma dívida com a gente, mas tenha certeza que se você estiver num momento de dificuldade, Deus vai estar lá para te socorrer. Não é sobre eu já fazer contando que Deus vai multiplicar, que Deus vai dar, que Deus vai fazer, mas é sobre eu descansar no Senhor. É sobre eu saber que eu posso fazer agora, sem me importar com amanhã, porque o amanhã pertence a Ele, irmãos. Então é sobre, enquanto nós estivermos nessa terra que é corrompida, onde nós vemos muitas vezes
injustiças, muitas coisas que nós não compreendemos, é sobre a gente não parar, é sobre a gente não questionar o agir do Senhor. Amém? E aí, eu quero ir com você lá no verso 5, diz assim: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Irmãos, aqui ele fala do vento, da chuva, a gente sabe que o vento da chuva está lá, que vai acontecer, mas a gente não sabe quando e como. Uma mulher, ela fica grávida e a gente vê ali a barriga crescendo, a gente sabe que está formando um bebê ali naquele ventre, mas a gente não consegue ver o que está acontecendo lá dentro, mas a gente sabe que daqui 9 meses vai sair uma criança dali. Então ele está falando, olha, assim como você não consegue controlar essas coisas, quem somos nós, amém, para conhecer o trabalhar de Deus, para conhecer as obras do Senhor, o Criador de todas as coisas. Irmãos, Deus, como eu falo aqui, Ele não precisa de matéria-prima, Ele não precisa da sua permissão, Ele não precisa do seu estado de espírito, do seu ânimo, da maneira que você está hoje, se você está triste, se você está alegre, se você está feliz para fazer algo. Ele faz no tempo dEle e segundo a vontade dEle, e Ele é o Criador de todas as coisas. Eu acho que hoje eu até postei, Deus poderia chegar assim no primeiro dia e falar assim, haja tudo, e já tudo apareceu, e tudo se criou, e tudo se formou, mas Deus fez questão para nos ensinar, irmãos, de respeitar um processo, de respeitar um dia atrás do outro, aleluia, de respeitar e fazer as coisas com calma, amém? Com tranquilidade, cada coisa no seu lugar, cada coisa no tempo dele e da forma que ele queria que fosse, e não é diferente nas nossas vidas. Com certeza, pastor, se a gente fosse Deus, a gente fazia, haja tudo, que eu vou ficar os outros 6 dias descansando, porque eu já quero ver pronto, eu já quero usufruir, e nós somos assim. Às vezes você tem uma palavra de Deus, mas você não sabe quando isso vai acontecer, de que forma que isso vai desenvolver, mas você já quer, porque Deus já falou, Deus já revelou, Deus já mostrou, então eu quero, e isso gera uma ansiedade dentro de nós. Isso gera também, irmãos, uma certa insatisfação dentro de nós. E Deus, Ele trabalha de uma maneira particular, singular na vida de cada um. E às vezes a gente não entende isso. E aí, ou nós colocamos a nossa mão, ou nós fazemos do jeito que nós achamos que deve ser feito, e desrespeitamos o tempo e a forma de Deus, ou nós desistimos. Porque Deus trabalhou lá no filho do meu irmão e as coisas mudaram. Deus trabalhou lá no casamento do meu irmão e as coisas mudaram. Deus fez algo lá na vida profissional do meu irmão e as coisas mudaram. E por que comigo é diferente? Então, ou a gente vai e coloca a nossa mão, ou a gente desiste. É mais fácil desistir do que passar pelo processo. É mais fácil desistir do que esperar com paciência no Senhor. É mais fácil desistir do que colocar essa ansiedade, essa preocupação nas mãos de Deus e esperar que Ele trabalhe, que Ele faça da forma dEle, que é a melhor forma, que é a forma perfeita. Quando nós intervimos, quando nós colocamos a nossa mão, irmãos, você pode até fazer algo e achar que está tudo bem, que deu certo, que foi bênção, mas pode ter certeza que Deus tinha muito mais. E além de mais perfeito, mais bem elaborado. Então muitas das vezes nós deixamos projetos de lado, nós desistimos às vezes de relacionamentos, sejam eles com amigos, com cônjuge, com parentes, relacionamentos às vezes profissionais, nós desistimos porque nós não queremos esperar o processo acontecer. Verdade, Deus. Às vezes a gente ora por alguém e às vezes a gente tem um testemunho de alguém que também orou por alguém e às vezes a gente se espelha naquela pessoa, mas é para você se espelhar, para você confiar que Deus também vai fazer na sua vida, mas não necessariamente vai ser da mesma forma, não necessariamente vai ser no mesmo tempo, irmãos. Irmãos, relacionamento com Deus, ele exige submissão à invisibilidade de Deus. Verdade. Para você se relacionar com o Senhor, você precisa entender que você muitas das vezes não vai enxergar, que você às vezes não vai entender, mas que Deus está ali trabalhando. Aleluia! Deus está ali fazendo. Glória a Deus! Deus não é um Deus previsível. A gente
imprevisível. A gente queria ter um Deus a qual a gente já soubesse como que Ele vai fazer. Porque a questão, pastor, às vezes não é o tempo. A questão é o como, porque eu não sei, eu não estou vendo. Deus está trabalhando, eu não estou vendo. Às vezes se eu tivesse até o tempo, às vezes até eu espero, às vezes eu estou disposto a esperar. Mas eu quero ver, eu quero ter algo palpável e às vezes não vai ser assim. Às vezes vai ser no silêncio. A palavra fala que quando você está dormindo, Deus está trabalhando. Aleluia. Você, Deus está te guardando. Irmãos, Ele não para. Ele não desiste de projetos. Ele não abre mão do projeto que Ele já colocou na sua vida. Ele não abre mão daquilo que é o propósito dEle para você. Aleluia. Como eu falei, muitas das vezes nós oramos e Deus responde, por quê? Porque o nosso coração está alinhado com o Senhor. Então não é porque Ele te respondeu porque você é bonzinho. Ele te respondeu porque você entendeu. Esse sonho é dele, não é seu. Esse projeto é dele, não é seu. Mas nós precisamos aprender a confiar. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Porque quando a gente recebe uma palavra, quando Deus fala que vai fazer algo, a gente fica tudo animado. Se eu falar agora para você, Deus está falando, vai fazer isso, você vai sair todo animado. Mas talvez na terça você já vai estar falando, pastor, Deus falou, mas hoje é terça e não vai acontecer nada. Eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada. Então esse é o nosso problema, né? Às vezes não é a questão da confiança, às vezes a questão é da gente não ver algo palpável, e Deus não trabalha dessa forma. Nós precisamos, como eu falei, saber que o nosso relacionamento, ele exige essa submissão à invisibilidade de Deus. Deus trabalha no invisível. Aleluia. Deus trabalha no sobrenatural. Onde você não está imaginando, às vezes talvez você não está enxergando nada, pode ter certeza que Deus está lá trabalhando. Aleluia. A vontade de Deus, ela pode ser anunciada, irmãos, sem que a gente entenda como Ele vai agir. Ele não estabelece um padrão de comportamento. Não dá para, como eu falei, engessar o Senhor. Ele vai fazer algo, mas você às vezes não vai saber como isso vai acontecer, como isso vai desenrolar. E esse, como eu falei, é o grande desafio da fé cristã. Isso é o grande desafio da caminhada cristã. Por quê? Porque nós somos chamados para andar pela fé. Amém. Nós somos chamados para viver pela fé e não pela vista. É por aquilo que nós ouvimos, é por aquilo que nós estamos aprendendo através da palavra, não é por aquilo que nós estamos vendo, não é por aquilo que está acontecendo. Em alguns momentos Deus vai te mostrar algo, em alguns momentos Deus vai permitir você enxergar o processo, mas não é um padrão. Não necessariamente vai ser assim, porque o nosso chamado é para viver pela fé. Aleluia! Nós estamos aqui pela fé em um Cristo que morreu, mas que nós cremos que Ele ressuscitou no terceiro dia, e que está vivo, e que está nos preparando, amém? Para que Ele mesmo venha nos buscar. O noivo está preparando a noiva. Glória a Deus! Aleluia! O noivo está deixando a noiva da maneira que agrada a Ele. E aí entra nesse contexto, às vezes, a espera. O trabalhar, o agir invisível do Senhor. E como eu falei, Deus, Ele age de maneira singular. Irmãos, não queira se comparar, não queira criar um padrão, não queira esperar que Deus vai fazer na sua vida igualzinho fez na vida do seu irmão, no mesmo tempo, no mesmo padrão, da mesma forma, porque Deus, Ele não está limitado, amém? As nossas condições. Deus não está limitado, àquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Às vezes a mesma coisa que Deus fez na vida da pastora Roseli, eu vou demorar um tempo mais para receber, porque às vezes Deus tem algo para trabalhar em mim. Às vezes Deus sabe que se Ele entregar naquele mesmo tempo que Ele entregou para ela, eu não vou estar maduro para receber. Eu ainda não vou ter condições de receber e continuar glorificando o nome dEle. Ele conhece o nosso coração. Aleluia. Melhor do que até nós mesmos. Verdade. Às vezes você acha que você se conhece, mas eu tenho certeza que Deus te conhece muito melhor do que você. Abram suas Bíblias no livro de Hebreus, palavra conhecidíssima. Fugiu, meu Deus. Glória a Deus. Hebreus
Hebreus capítulo 11. Amém? Amém. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Amém? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Como que nós provamos? Como que nós pregamos essa palavra? Como que nós esperamos esse Cristo? Através da fé. Amém? Porque ela é essa certeza daquilo que nós esperamos, é essa prova daquilo que nós não vemos. Nós não estamos vendo, irmãos, mas Deus está fazendo. Aleluia. Os nossos olhos naturais não estão enxergando, mas Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Se nós temos uma palavra de Deus, nós podemos crer que aquilo ali já está preparado. É só questão de tempo. É só questão de como Deus quer trabalhar em mim e em você. Então hoje, a palavra que eu quero deixar aqui para você é essa: para você confiar no Senhor, Glória a para você Deus. confiar no trabalhar de Deus, para você confiar nesse agir invisível do Senhor, e não criar padrões na sua cabeça, e não se comparar com o irmão do lado, com o irmão do outro lado, porque Deus tem uma maneira especial e singular de agir e trabalhar na vida de cada um. E é assim que nós somos chamados, como eu disse, para viver pela fé. Aleluia. Se Deus tivesse falado, não, vocês ficam tranquilos que tudo que eu for fazer, eu vou desenhar o projeto para vocês nos mínimos detalhes, eu vou mostrar, eu vou falar como eu vou fazer, eu vou falar como vocês vão chegar, eu vou falar o tempo que vai demorar, aí a gente podia cobrar do Senhor, mas não foi isso. Deus falou, é pela fé que vocês vão viver. Amém. É pela fé, né, que vocês vão me adorar. É pela fé que vocês vão demonstrar a confiança de vocês em mim. Até porque, irmãos, até projetos, né? Quando o Wagner acha que trabalha com projeto, você vai lá e fala, eu vou entregar em 30 dias. Às vezes dá alguma coisa errada e você não consegue entregar em 30 dias. Ou dá muito certo e você entrega em 25, em 20 dias. Né? Então, até os projetos que às vezes a gente vai lá e senta e calcula e vê o que precisa, às vezes eles falham. Então o Senhor, Ele deixou a fé para a gente confiar que Ele está trabalhando. Aleluia. E que as coisas vão acontecer. Amém? A fé precisa ser constantemente, irmãos, exercitada. Amém? Por isso que aqui, por exemplo, nós ensinamos desde o começo. Quando vocês chegam, quando vocês vão lá para a sala da escola do discipulado, a gente já ministra sobre fé para vocês, porque quando a gente começa a caminhar com o Senhor, a gente já precisa aprender que essa fé ela precisa ser exercitada. Amém? Durante Aleluia. os dias maus, irmãos, é importante nós lembrarmos que Deus Ele é o nosso Senhor. É nessa hora, né, que tudo está dando errado. É nessa hora que nós não estamos compreendendo. É nessa hora que às vezes está doendo. É nessa hora que você às vezes está chorando. É nessa hora que às vezes o que seu olho natural alcança, né, não faz você duvidar. É nessa hora que você tem que lembrar que você tem um Deus que, embora invisível, é poderoso. Aleluia. É criador de todas as coisas. Glória É o a Deus. da vida e opera de maneira sobrenatural. O que, irmãos, está no nosso alcance, o que nós podemos fazer, Deus permite. Deus coloca lá, Pedro, você vai andar até aqui, mas daqui para lá é comigo. E aí eu tenho que respeitar esse processo. Eu tenho que ir lá, arregaçar as mangas, fazer, né, até onde eu posso fazer e aonde eu não posso fazer, onde os meus olhos já não estão enxergando, mas eu tenho uma palavra de Deus, eu uso a minha fé, eu uso a confiança nesse Deus. Aleluia. E é fácil falar, irmãos, quem está de fora. Talvez você está passando por uma situação que para você é muito difícil. Talvez você está enfermo ou está com alguém enfermo na sua casa. Talvez você está desempregado e a situação não está fácil. Talvez o seu relacionamento do seu lar, com o seu cônjuge, com o seu filho, com alguém não está legal. Talvez lá no seu emprego, né, não está legal. Então, para a gente que está de fora é fácil falar. Não, irmão, fica firme.
mas eu estou falando da perspectiva, né, de conhecimento desse Deus maravilhoso, desse Deus que cuida de mim, que cuida da minha família, que eu já vi operar de maneira sobrenatural, que eu já vi operar quando eu, Peterson, já não tinha mais o que fazer, que eu vi operar quando eu já não tinha mais resposta, quando eu olhava e já falava, Senhor, não sei, eu não entendo, eu não tenho uma saída, eu não tenho uma estratégia, mas Ele sempre estava lá trabalhando, Aleluia. Ele sempre tinha uma resposta. Nós precisamos confiar, irmãos, nesse Deus, e é na adversidade aonde essa fé, ela precisa ser ainda mais trabalhada, ela precisa ser ainda mais exercitada, porque quando está tudo bem, você está vendo, as coisas estão acontecendo, as coisas estão fluindo, e aí a gente fala de fé de uma maneira fácil, mas e quando a gente não está enxergando? Mas e quando está doendo? E quando você olha e aos seus olhos às vezes você não vê perspectiva? É nessa hora que a gente dobra o joelho e fala, Senhor, é do Senhor. É pela fé que eu vou continuar orando. Glória a Deus. É pela fé que eu vou continuar orando. É pela fé que eu vou continuar servindo. É pela fé que eu vou continuar apresentando essa situação. Amém? Nas mãos do Senhor. É nessa hora que nós somos, irmãos, às vezes, vou usar uma expressão aqui para você entender, peneirados. É nessa hora que a gente sabe quem é cristão. É nessa hora que a gente sabe quem entendeu, amém, o Evangelho, quem entendeu aquilo que foi feito na cruz do Calvário. É quando tudo vai mal. É quando tudo sai fora do nosso controle e nós continuamos confiando no Senhor. Amém. Nós continuamos caminhando. Nós continuamos, avançando. Sabe qual é o problema? É, como eu disse, que às vezes a gente quer tudo pronto. Então, às vezes você tem um esposo, uma esposa que não era crente, e agora ele está vindo para a igreja, mas na sua vista está devagar, porque ele ainda tem defeitos, ele ainda não se encaixou no padrão que você espera que ele se encaixe, e às vezes você acha que Deus não está trabalhando, mas você esquece de olhar um pouquinho para trás e falar, poxa, não, já mudou um pouquinho. Talvez não está do jeito que eu quero que esteja. Talvez não está do jeito que eu espero que esteja. Mas Deus já está trabalhando. Deus já está fazendo. Deus já está mudando. Porque é um processo. É um processo que às vezes nós não entendemos. Mas a gente não pode ser ingrato. A nossa vista não pode nos enganar. E impedir que a gente enxergue que Deus está fazendo sim. Não do seu jeito, não do meu jeito, mas do jeito dele. Então às vezes você olha para a situação e ela ainda está incompleta, ela ainda está por fazer, mas como nós lemos lá em Eclesiastes, no verso 5, assim como você não conhece o caminho do ventre, nem como o corpo é formado dentro do ventre de uma mulher, também não pode compreender a obra de Deus, o Criador de todas as coisas. Não queira compreender a obra de Deus, porque às vezes Deus tem um propósito e Ele sabe exatamente como Ele quer aquela pessoa. Então Ele sabe como Ele tem que trabalhar. Ele sabe como que Ele tem que lidar com o vaso. Às vezes você não está vendo, mas o vaso está na mondoleira ali e alguma coisa está acontecendo. Aleluia! Mas a gente não pode querer entender como Deus age, como Deus trabalha. Porque como a pastora ensina para a gente, irmãos, o importante é como que vai terminar isso. Mas para a gente chegar no final, a gente precisa entender o processo. A gente precisa entender o trabalhar de Deus e às vezes a gente não vai entender, mas a gente precisa confiar que Deus está trabalhando, Amém. Que Deus está fazendo, que não é da minha maneira. Às vezes Deus está trabalhando numa situação, ou você está esperando Deus trabalhar numa situação, mas na verdade Deus está trabalhando em você. Às vezes esse tempo de espera, às vezes esse tempo de busca, às vezes esse tempo até de choro, de pranto, não é porque Deus está demorando para fazer algo que você está esperando, é porque Deus está trabalhando em você, é porque Deus está te moldando, Aleluia! É porque Deus está fazendo algo no meu e no seu coração, porque como eu falei, o noivo, ele vai vir buscar uma noiva que ele mesmo está preparando, e nós somos essa noiva, nós fazemos parte, amém, dessa igreja, e às vezes, irmãos, nós olhamos para a situação como se nós fôssemos perfeitos e como só faltasse Deus fazer aquilo que nós estamos pedindo, mas nós não precisamos ser trabalhados. Aqui em mim está tudo perfeito, Deus, eu quero que o Senhor faça isso. Deus, aqui em mim está tudo bem, está tudo perfeito, eu quero que o Senhor abra uma porta amanhã.
Eu quero que o Senhor mude a minha esposa amanhã. Eu quero que o Senhor mude o meu filho amanhã. Eu quero que amanhã eu já esteja fazendo isso, fazendo aquilo, porque eu sei que o Senhor pode fazer. Mas não é do meu jeito. É no tempo de Deus. Glória a Deus. E o grande problema é que nós temos, irmãos, uma facilidade de se apegar naquilo que é palpável. E nós temos dificuldade, amém, de crer no invisível. É difícil falar isso para crente, mas se a gente fazer aí, se você raciocinar você na sua intimidade, é isso que acontece. A gente tem facilidade para se apegar a coisas, então a gente quer ver algo acontecendo. A gente quer ver o vento, a gente quer ver a tempestade, a gente quer ver o agir, o mover de alguma forma, mas quando Deus está em silêncio trabalhando, nós temos dificuldades. Tendo em vista até de maneira cultural. Né? Eu creio que aqui talvez a maioria foi católico, a maioria veio de uma linha católica, eu vim de uma linha católica. Então, o brasileiro, por essa cultura, ele tem essa facilidade de se apegar a coisas, de ter algo palpável para que a fé dele, né, esteja fortalecida, não no Deus invisível, mas em algo. Né? Eu falo que quando eu era católico, eu gostava de uma correntinha, eu gostava de um negocinho no pescoço, eu gostava dessas coisas, porque a minha fé ela era, né, ativada quando eu via aquilo, quando eu pegava. Então eu entendia que Deus estava comigo, porque eu tinha uma correntinha aqui no meu braço, porque eu tinha uma correntinha no meu pescoço. E se a gente às vezes, involuntariamente, nós agimos assim com o Senhor, mesmo sendo crente. Nós às vezes exigimos que Deus faça algo, que Deus nos mostre algo, que Deus mova algo para que a gente acredite, para que a gente creia, para que a gente se mantenha de pé. Muitas das vezes a gente, né, tende a estar fortalecido quando as coisas estão acontecendo, quando as coisas estão visíveis, quando a resposta está chegando, mas não necessariamente as coisas vão ser dessa forma. E Deus ele é tão bom que Ele conhece o coração do homem. Que olha essa palavra de Deuteronômio 4. Deuteronômio 4, verso 15 em diante. O Espírito de Deus. Amém? Diz assim: no dia em que o Senhor lhes falou no meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado, para que não se corrompa fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher, ou qualquer animal da terra, a qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. Então, Deus já conhecendo o coração do homem, Deus já vendo, né, que aquele povo tinha uma inclinação para a idolatria, uma inclinação para coisas visíveis e palpáveis. Deus falou: olha, lá no Monte Horebe, vocês não viram forma nenhuma. Lá no Monte Horebe eu manifestei através da sarça, através do fogo. Vocês não viram nenhuma forma a qual vocês pudessem se identificar. Eu falei com vocês de maneira sobrenatural. Então tomem cuidado, vigiem o coração de vocês, para que vocês não tenham necessidade, sabe, de criar coisas palpáveis, de criar coisas, né, aonde vocês possam se apoiar. Isso trazendo para os dias de hoje, né, muitas das vezes nós temos essa necessidade, irmãos, de ver algo acontecer, de ver algo surgir, de ouvir a resposta do Senhor e logo após o resultado daquilo que Deus nos respondeu. Mas que o Senhor livre o nosso coração, que o Senhor livre a nossa mente, né, de nós dependermos daquilo que está acontecendo externamente, mas que o nosso coração e a nossa mente possam estar no Senhor e confiando e crendo que Ele está trabalhando. Glória a Deus. Amém? Filipenses fala, né, que as nossas ansiedades, que as nossas preocupações, elas têm que ser colocadas aonde? Aos pés do Senhor. Eu preciso apresentar a Deus as minhas preocupações. Por quê? Porque Deus vai derramar uma paz dentro de mim que excede o entendimento, e a palavra fala que isso vai guardar a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. Por quê? Eu como cristão, eu não dependo do que está acontecendo aqui fora, porque
eu sei em que eu tenho crido. Eu sei que a maior e melhor promessa que Deus tem para mim é a vida eterna. Então, se as coisas não acontecerem como eu quero, da forma que eu quero e no tempo que eu quero, está tudo bem. O importante é eu estar bem com o Senhor. O importante é eu estar confiando que esse Deus, Ele está trabalhando, irmãos. Irmãos, o fato de não sabermos como não deve fazer a gente pensar que Deus não está agindo. O fato de você não entender como Deus vai fazer, você não pode permitir que o inimigo use essa situação para colocar você contra o Senhor, para você achar que Deus não está trabalhando. Poxa, não importa como Deus vai fazer, Ele falou para mim que vai fazer. Não importa como Deus vai salvar o meu pai, não importa como Deus vai trabalhar na minha vida profissional, sentimental, seja o que for aquilo que você colocou nas mãos do Senhor. O que importa é se Ele já me deu uma palavra. O que importa é se Ele já falou para mim que vai fazer. Então, é nessa palavra que eu vou descansar. É nessa direção que eu vou descansar. Não importa como vai acontecer. O fato, irmãos, é que Deus ele não é mentiroso. O fato é que Deus não volta com a sua palavra. E quando você menos esperar, as coisas vão desenrolar. Aleluia. E às vezes o segredo da gente ver as coisas acontecer é justamente a fé. Às vezes não aconteceu ainda porque a minha fé está fraca, pastor. A minha fé precisa ser exercitada. Aí Deus fala, poxa, se eu der, sendo que você está duvidando, aí fica fácil. Porque daí eu te prometo e já te dou, e aí? Aonde que entra o exercício da fé? E às vezes esse tempo de espera é justamente porque ainda nós não estamos maduros como Deus deseja que a gente esteja maduro. Irmãos, Deus possui todas as respostas para as suas perguntas. Deus tem resposta para a pergunta de cada um aqui, de maneira singular, de maneira pessoal. O que falta é, como eu falei, a gente tirar essa ansiedade, essa preocupação e simplesmente ir aos pés do Senhor. Simplesmente ir se relacionar com o Senhor. Simplesmente confiar, simplesmente aproveitar, sabe, esse tempo que às vezes é um tempo onde você não queria estar, mas aproveitar o colo de Deus, aproveitar o cuidado do Pai, sabe, e é isso que Deus quer se relacionar conosco. Deus não quer, irmãos, que a gente dependa de coisas. Deus não quer que a gente dependa de estar tudo bem aqui fora, para a gente confiar nele, para a gente orar, para a gente ler Bíblia, para a gente se relacionar com ele e confiar. E esperar nele com paciência. Deus quer relacionamento de filho, de pai e filho. Deus quer relacionamento, sabe, sem interesse, sem expectativa. Deus quer que a gente se relacione com ele simplesmente porque ele é Deus. E não porque ele pode, vai fazer, não porque ele vai fazer, e principalmente porque a gente acha ou quer que ele faça do nosso jeito e no nosso tempo. Deus trouxe a gente aqui hoje, irmãos, para nos trazer para esse lugar de tranquilidade. Deus nos trouxe aqui para trazer a gente hoje para esse lugar de paz, para esse lugar, sabe, de esperança mesmo no Senhor, para esse lugar de nós exercitarmos a nossa fé. Eu não quero saber o que está acontecendo com você. Eu sei que Deus está cuidando de você. Eu sei que pode estar doendo, pode estar triste, pode, talvez lá quando você vai fazer o seu devocional só tem lágrimas, talvez você não tenha força para orar, talvez as suas expectativas humanas, ela está lá no último fiozinho lá da sua bateria, mas eu sei que Deus está cuidando de você. É isso que eu quero que você saia daqui hoje, sabe, guardado aí no seu coração, confiando nesse Deus. Irmãos, irmãs, não desistam dos projetos de Deus, não desista daquilo que Deus, amém, já colocou na mão. Não desista da palavra de Deus que você já tem para você, para a tua casa, para a tua família. Não desista, sabe, do seu ministério, do seu chamado, do teu casamento. Não desista do teu filho. Amém? Não desista da tua filha, não desista do teu pai. Continua confiando, continua orando e deixa Deus trabalhar. Se relacione com o Senhor, sabe, com esse sentimento de dependência, mas de confiança. Eu não sei, irmão, mas Deus está fazendo. Eu não sei, pastor, mas Deus está trabalhando. Às vezes é difícil até a gente responder, porque às vezes as pessoas perguntam para a gente: e aquela situação? E aquilo? E aquilo outro?
E às vezes você fala, poxa, se você não se deixar ser encorajado pelo Espírito Santo, você pode ter até ficar envergonhado. E aquele, e o seu filho? E o seu marido? E o seu trabalho? Porque as pessoas às vezes elas infelizmente, né, elas às vezes perguntam as coisas pra gente, mas elas sabem muitas das vezes o que está acontecendo. E às vezes o inimigo às vezes vai usar essa pessoa e essa pergunta para te entristecer. Mas quando você tiver que responder uma pergunta a qual você não sabe, fala, Deus está trabalhando e eu confio no trabalhar de Deus. Aleluia! Deus está trabalhando e eu confio no tempo de Deus. Deus está trabalhando e eu confio, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você pode até falar, por mim já tinha acontecido, mas eu sei que Deus está fazendo muito melhor do que eu faria. Deus está fazendo muito melhor do que os meus olhos naturais podem enxergar. E é por isso que é no tempo dele. Eu só estou descansando. Eu só estou aproveitando esse tempo para descansar nos braços do Pai. Mas confie em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Porque como eu falei, vim aqui falar é fácil, né, irmãos? Mas viver, né, experimentar desse tempo de espera é mais complicado. Mas eu creio que o Espírito Santo está aqui e ninguém mais do que o Senhor para ter interesse em acalmar o seu coração. Ninguém melhor do que o Senhor para ter interesse em que você entenda o trabalhar dele, que você espere nele, que você confie nele. Então nós vamos orar, amém? Isso tem algo que tem tirado, sabe, a sua paz, tem tirado, né, tem te atormentado, tem te deixado triste, tem tirado a sua alegria. O Espírito Santo hoje vai entrar no seu coração, o Espírito Santo vai trabalhar, vai aquecer o seu coraçãozinho aí, você vai saber, né, que Deus está com você, que Deus está cuidando, que Deus está trabalhando, e no tempo dele e na forma dele as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, e nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido amado, Senhor, que o Senhor venha, Pai querido, sondar os nossos corações. Senhor, eu não sei como os meus irmãos chegaram até aqui, eu não sei, Pai querido amado, Senhor, até mesmo o porquê, Senhor, dessa palavra, mas eu creio que cada um aqui, Senhor, sabe o que tem passado, o que tem vivido, Pai querido, talvez situações, Pai querido amado, que nos fazem, Senhor, às vezes até duvidar sem querer, situações até que nos fazem, Pai querido amado, se esquecer, Senhor, mas hoje em nome de Jesus, Pai querido, que o teu Santo Espírito, Senhor, venha mudar essa condição, Senhor, Senhor, a tua palavra, Pai querido, diz, Senhor, que a fé é um dom, Pai querido, que o Senhor nos dá. Senhor, se tem faltado fé, Pai querido, para nós confiarmos, para nós continuarmos caminhando, Pai querido amado, Senhor, Pai querido, aumenta, Senhor, a nossa fé nessa noite, aumenta a fé dos meus irmãos, Pai querido, que nós venhamos experimentar, Pai querido amado, Senhor, da tua presença, e que essa presença, Pai querido, venha fazer, Senhor, a esperança, a confiança dentro do nosso coração aumentar. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, se tem alguém aqui, Senhor, Pai querido, que não tem compreendido, Senhor, a caminhada, e que isso tem trago, Senhor amado, uma certa tristeza, um certo medo, Senhor, que caia por terra nessa noite, em nome de Jesus, todo medo, toda tristeza, Senhor, caia por terra, Pai querido, Senhor, em nome de Jesus, coloca paz, ó Deus, coloca paz, Pai querido, que excede o entendimento, Senhor, e que guarda, Senhor, o nosso coração e a nossa mente, Pai querido, em Cristo Jesus. Senhor, vai trabalhando nos lares, nos relacionamentos, vai trabalhando, Pai querido amado, Senhor, na saúde física, espiritual dos meus irmãos, Senhor, que seja uma semana abençoada, Senhor, que seja uma semana cheia da tua presença, Senhor, que seja uma semana, Pai querido, onde os nossos olhos espirituais, onde os nossos ouvidos estejam atentos, Pai querido, e que nós vamos viver, Senhor, não por aquilo que nós vamos enxergar com os nossos olhos naturais, mas que nós vamos viver, Senhor, debaixo da tua palavra, debaixo da tua direção, e que isso seja suficiente, Senhor, para nos encorajar, para nos encher, Senhor, de alegria, de contentamento, Senhor.
Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, diante da fé dos meus irmãos. Senhor, da maneira que eles exercitarem, Pai, essa fé essa semana. Senhor, surpreende, Senhor. Senhor, vai de encontro, Pai querido, às situações. Vai de encontro, Pai querido amado, Senhor, a corações, a famílias. Faz, Pai querido, sobrenatural, Senhor. Segundo o Senhor, a nossa fé, Pai. Senhor, e assim nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Pai querido. Em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a tua vida.